todos, esse é o módulo 2 de módulo de contaminação de ambiente e cuidados com a água. Bom, vamos primeiramente falar das instalações. Bem, um dos pontos principais das instalações que nós devemos manter cuidado são manter o ambiente de manipulação bem conservado. Isso quer dizer o quê? Sem materiais estragados, tábuas ou freezers com defeito, tá? Para a gente evitar que tenha proliferação de micro-organismos ou bactérias, tá? Sempre que tiver algum material estragado ou algum mobília necessitando de reparos, avisar o responsável pelo local para efetuar a troca e reparo dos mesmos, tá? O cuidado também que devemos ter com as caixas de gordura, por ser um acumulador de sujidades ali, nós devemos efetuar a limpeza dela de preferência quinzenalmente para evitar o acúmulo em excesso desse material e também evitar que pragas proliferem devido às sujidades ali acumuladas, tá? E também devemos tentar ter ambientes separados. Esse ambiente separado é importante devido ao tipo de alimento que efetuar na produção, ter um ambiente mais propício para a sua manipulação. Vamos dar exemplo na cozinha japonesa. Um sushi man, um cozinheiro chinês. O sushi man ele deve ter um ambiente um pouco mais refrigerado, né, resfriado, com um controle de temperatura mais apurado para que ele possa estar manipulando o peixe e evite que esse peixe acumule bactérias, tá? Já o cozinheiro ele pode estar em um ambiente um pouco mais quente por causa que o tipo de produto que ele vai trabalhar é um produto que vai no fogão, então ele vai a alta temperatura e a chance de proliferação de bactérias é um pouco menor. Bem, as áreas devem apresentar alguns aspectos também importantes, tá? Elas devem ser livres de objetos de desuso. É basicamente produtos que a gente não está utilizando ali ou produtos que estão estragados, a gente efetuar o descarte do mesmo, não mantê-los no mesmo ambiente, tá? A iluminação deve ser apropriada também, até para a gente ver o estado de preservação do ambiente, e até para ajudar na manipulação dos produtos por parte do colaborador. E a ventilação tem que ser adequada. Essa ventilação adequada é o quê? Exatamente o controle de temperatura ideal para cada tipo de ambiente. Se for um ambiente que necessita de refrigeração ou uma temperatura mais controlada, utilizar ar-condicionado ou algo parecido. Em ambientes mais quentes, ter sistemas de exaustão que vão fazer a sucção daquele excesso de temperatura para evitar a proliferação de bactérias. Equipamentos e utensílios. Bom, os equipamentos e utensílios móveis devem apresentar superfícies lisas, sem rugosidades. Isso serve para quê? Tábuas de madeira, por exemplo, ela tem superfícies porosas e micro rachaduras. Essas rachaduras fazem com que acumulem resquícios de alimentos, automaticamente sendo um dos materiais que ajuda a proliferação de bactérias. E nesse caso, superfícies como inox ou vidro, elas não têm superfícies porosas que evitam esse problema, tá? É importante também observar a recomendação dos fabricantes. Por quê? Porque o tipo de higienização correta que você tem que ter com cada equipamento vai a partir dessas recomendações. Exemplo, um freezer que você efetua a guarda de alimento. Alguns tipos de produtos de limpeza não devem ser utilizados exatamente por sobrar resquícios ali, imperceptíveis a olho nu, que podem estar dando uma contaminação cruzada no alimento. Então nós devemos observar o tipo de produto que deve se utilizar para efetuar essas limpezas de equipamentos e mesmo os móveis, para evitar essas proliferações e contaminações cruzadas. Os materiais mais utilizados como equipamentos em geral são madeira, inox e vidro. Como eu disse, a madeira é o mais problemático nesses três, né, por ter superfície porosa e rugosidades. O inox é o mais ideal, é o mais utilizado no dia a dia das cozinhas profissionais, por ter uma superfície lisa, de fácil limpeza e sem rugosidades. E o vidro
também é um meio que a gente pode ser utilizado por não ter superfície rugosa, mas entra com a condicionante de ser um material mais frágil que inox, automaticamente pode se quebrar ou perder aquele material ali por uso indevido do colaborador. O mais usual hoje em dia, que você pode ver nas cozinhas, como eu disse, é o inox, que você vai ver em 90% das cozinhas aí em sua totalidade. Instalações sanitárias, vestiários, lavatórios e qualidade da água. Bom, as instalações sanitárias e local de troca devem ser mantidos de portas fechadas em ambientes limpo e organizado. Por quê? Exatamente, na troca de roupa ou mesmo na higienização inicial ali do funcionário, esses ambientes devem ser separados do ambiente de preparação, exatamente para evitar contaminações. Tá? Os colaboradores devem efetuar a higienização correta após o uso. Esse após o uso aqui é uso, por exemplo, se a pessoa for ao banheiro, efetuar a lavagem das mãos de forma apropriada. Se sair do ambiente de manipulação do alimento também, quando estiver voltando, efetuar a higienização de braço, antebraço e mesmo as mãos para poder estar voltando à manipulação do alimento ali. Tudo isso para evitar contaminações. O sistema de reservatório de água deve sofrer verificações periódicas e limpeza para garantir a qualidade de água ali para o uso. O que é isso? Isso é basicamente o quê? Caixas d'água, reservatórios de águas das empresas devem sofrer um processo de vistoria de 6 em 6 meses e efetuar a limpeza desses reservatórios. Ah, mas por quê? A água pode ser contaminada? Sim. O que pode efetuar a contaminação dessa água é ratos, baratas, insetos ou mesmo algum material cair dentro desses reservatórios e entrar em decomposição. Essa entrada em decomposição vai exatamente contaminar aquele reservatório de água e toda a água que você está mandando para dentro do seu espaço de manipulação vai estar imprópria para uso. E essas verificações de 6 em 6 meses servem exatamente para a gente aferir essa qualidade e efetuar essas limpezas para evitar esse tipo de contaminação. Mesmo a caixa d'água fechada, pode acontecer, por exemplo, de um inseto conseguir passar numa greta ali e exatamente contaminar todo o nosso reservatório. Então, deve-se efetuar essas verificações e limpezas constantes. É isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado e até a próxima.